Além desses três tipos, eu tenho outras duas letras que elas estão relacionadas diretamente quando a segunda letra é N, né? Ou seja, naquela situação em que o aterramento da massa está conectado ao aterramento da minha entrada de energia, tá? Nesse caso aí, a gente tem duas outras letras que são normalmente utilizadas, ou as duas em conjunto ou somente uma delas, tá? A primeira é o S, que ele significa separado, ou seja, o aterramento da massa é feito com um fio separado do neutro, né? Então, basicamente, esse separado quer dizer que eu vou ter um fio de proteção e um fio de neutro na minha instalação, tá bem? Então, eu tenho essas duas funções garantidas e separadas na minha instalação com relação ao meu aterramento, tá? Quando eu tenho a letra C, isso significa que eu tenho um condutor comum para essas duas funções, essa função de neutro e essa função de proteção. Aí eu entro com aquele cabo que a gente falou lá atrás, quando eu estava falando de... Deixa eu pegar a gata aqui, que resolveu vir para cá só agora que eu comecei a gravar, né? Então, eu tenho esse cabo comum que a gente falou lá atrás, né? Que é aquele cabo PEN, né? Que ele tinha até uma coloração diferenciada, tá? Então, basicamente é isso aí. Claro, não tem melhor ou pior, tá, pessoal? Todos os dois, aí nesse caso, vão ter vantagens e desvantagens e a gente vai ver na sequência, tá? A ideia agora é a gente falar de alguns tipos e alguns sistemas que são os mais utilizados, tá? E falar um pouco sobre cada um deles, tá? O primeiro sistema que nós vamos falar é o sistema... É o sistema TNS, tá? O sistema TNS, pessoal, vamos primeiro olhar para as letras aqui, ó. Primeira letra T, isso significa o quê? Que a minha entrada de energia, que a minha alimentação, que está aqui, ó, representada na esquerda, certo? Minha alimentação aqui na esquerda, ela está com um ponto diretamente aterrado, certo? Então, eu tenho um aterramento na alimentação, tá bem? Tranquilo, né? Então, olha só. Além disso, deixa eu só ajeitar uma coisinha. Não vai dar certo ajeitar aqui. Assim mesmo. Então, beleza. Então, a gente tem a primeira letra, tá ok, né? Vou deixar ela aqui, porque senão ela fica maluca. Vai ficar miando, é pior, tá? Então, a gente tem a segunda letra, que é o N, né? Que significa eu tenho o ponto do aterramento das minhas massas, ele vai ser conectado ao da entrada. Então, a gente pode ver aqui, ó, que eu tenho o aterramento das minhas massas, que está representado por essa linha aqui, ó, né? A gente consegue ver essa linha aqui de aterramento da massa, né? E ela está conectado ao terra da minha alimentação aqui, tá? Acredito que vocês devem estar conseguindo ver, deixa eu ver se assim fica mais interessante, assim fica melhor, né? Então, eu tenho esse cara aqui que vai estar conectando lá, tá? E aí a gente entra no S, tá? O TNS, isso significa que é um esquema TN separado, tá? Então eu tenho, por mais que o meu cabo de proteção e o cabo de neutro estejam conectados no mesmo ponto aqui, ó, eles vão estar sendo representados no sistema, tá? Por cabos distintos, tá bem? Então, isso tem algumas considerações legais aí a serem feitas, tá? Então, quais são as vantagens desse sistema? Esse é um sistema muito utilizado, tá? Ele é um sistema um pouco... é mais caro, porque eu vou precisar de um cabo a mais, tá? Então, ele tem essa desvantagem, tá? Que eu não vou elencar aqui, por isso que eu estou falando nesse primeiro momento, tá? Mas eletricamente falando, ele só tem vantagens, ele não vai apresentar nenhuma desvantagem nesse ponto, tá?
Então, a primeira delas é que o sistema de proteção ele opera independente do valor da resistência de aterramento, tá? Não sei se aqui no sistema dá para ver, a gata tá vendo, desculpa o parênteses, tá, pessoal? Mas a gata tá vendo o laser da aula e ela tá querendo pegar. Mas, enfim, daqui a pouco ela sai. Com gato é assim, para quem tem gato aí sabe, não adianta, gato ele vai fazer o que ele quer na hora que ele quer, né? Se você impedir ele é pior, né? Então vou deixar ela ali, daqui a pouco ela vaza, tá? Então, não sei se nessa foto aqui vocês estão conseguindo perceber, vou tirar aqui o laser para não chamar a atenção dela, mas se vocês, acredito que vocês devam estar percebendo aqui, né? Chega. Vai pra lá, vai. Pronto, chega de gato. Então, ó, não sei se vocês conseguem perceber que quando eu tenho uma falha aqui, ó, tá representado por esse raiozinho que tá aparecendo nesse ponto aqui, eu vou ter uma falha que ela vai estar indo pro aterramento aqui, tá? E essa corrente de curto, ela vai estar operando basicamente sem interferência desse aterramento, tá? Então, o meu sistema de proteção, ele vai agir tranquilamente sem uma interferência do valor da minha resistência de aterramento com a corrente de curto-circuito. Isso significa que a minha proteção ela vai ser dimensionada independente do valor da minha resistência de aterramento, tá? Porque eu consigo ter esse caminho que vai ter aqui para minha corrente de curto-circuito que vai estar fluindo nessa fase aqui, tá? Isso significa, né, claro, que se eu vou ter lá um sistema de proteção, como a gente já viu, um disjuntor, um fusível, que ele vai observar essa corrente de curto-circuito e vai desarmar o nosso circuito, tá bem? Segunda coisa, garantia de equipotencialidade entre as massas, operador submetido a tensão de toque nula, tá? Se eu tenho todas as minhas massas conectadas ao mesmo sistema de terra, pessoal, isso significa que eu vou ter uma equipotencialidade entre esses caras. E essa equipotencialidade, né, esse potencial igual, ele vai estar com o valor da terra, né, do aterramento. Então, a tensão de toque na superfície sempre vai ser igual a zero. Ela não vai estar sujeito que aí entra até na terceira vantagem ali, ele não está sujeito ao desequilíbrio de cargas e de harmônicas que são geradas por cargas não lineares, tá? Eu já falei algumas vezes para vocês que quando eu tenho um desequilíbrio de carga, eu posso ter uma corrente fluindo pelo neutro, né? O que não é legal, uma tensão no neutro, basicamente isso que quer dizer, né? Uma corrente fluindo pelo neutro a gente sempre vai ter, né? Porque ele vai ser o cara que vai estar funcionando ali certinho pra gente, tá? Mas fazendo funcionar o sistema, né? Ele seria a nossa referência. Mas ele vai ter uma tensão no neutro, só que a tensão no neutro, isso é algo indesejável, ele acontece quando eu tenho desequilíbrio das minhas cargas, tá? E aí, pessoal, nesse caso aqui, como eu tenho essa diferença entre esses dois caras, né? Eu não vou ter uma interferência, esse resíduo elétrico, ele não vai atingir o meu sistema, tá? Aí a gente entra no esquema TNC, né? Da mesma forma, pessoal, o esquema T, ele está relacionado às cargas de à alimentação diretamente aterrada, tá? Eu tenho o terra das minhas massas, ele está conectado ao terra da alimentação, fazendo assim a segunda letra, que é o N, né? E eu tenho a letra C, que é o que diferencia do sistema que a gente estava falando agora, né? Isso significa que a função de proteção e neutro vão ser feitas por um cabo único, que seria o meu cabo PEN, tá? Então, o meu cabo PEN, né? Que ele vai ser representado por esse símbolo aqui. E como a gente falou, esse cabo normalmente ele vai ser representado por um cabo azul com anilhas verdes, né?
Então ele vai estar conectado aqui, né? E ele faz tanto a função de neutro quanto de terra para as minhas massas, tá bem? Vantagens, né? Olha a carinha feliz dele lá, né? Sistema de proteção opera independente do valor da resistência de aterramento. A mesma coisa, né? Porque eu vou ter ele vai estar fluindo pelo neutro a minha corrente de curto aqui através de um defeito nesse ponto aqui. Ele vai fluir normalmente para a fase, ele não vai direto para o terra, o que pode não vai interferir no dimensionamento da minha proteção, tá? Então é uma vantagem dele. Só que ele apresenta algumas desvantagens, tá? A primeira, as massas das cargas não mantêm a equipotencialidade de tensão do aterramento da fonte de energia, sujeitas às diferentes tensões de neutro causado pelo desequilíbrio das cargas no local da instalação, tá? Então, como eu tenho o mesmo condutor para neutro e para terra, tá? Esse cabo vai estar sujeito ao desequilíbrio de carga que tiver em cada um dos locais da tua instalação elétrica, né? E isso pode fazer com que você tenha uma tensão no neutro, e se tu tem uma tensão no neutro, tu vai ter diretamente uma tensão no terra, né? E se tu tem uma tensão no terra, o teu terra está ligado à carcaça do equipamento, aí a pessoa vai lá encostar e ela vai estar sujeita a uma tensão de choque que pode causar o choque elétrico, tá? Então essa é uma primeira desvantagem, carinha triste lá, ó. Triste. Segunda, massas submetidas às tensões elétricas residual escoada pelo neutro, pela mesma razão, tá, pessoal? Se eu tô ligando terra e neutro juntos, né, eu vou ter, né, se eu tenho algum resíduo de energia elétrica por causa de harmônicas, por causa de um desequilíbrio de cargas, isso vai afetar o meu sistema de aterramento, tá? Então, isso é um problema. Um terceiro problema, tensões elétricas instantaneamente transferidas às massas das cargas monofásicas em caso de abertura do cabo neutro. Olha só esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar eu consigo fazer isso, olha que legal, meu. Eu acho que vai dar certo isso aí. Vamos ver depois na gravação. Mas aí, ó, se eu pego aqui, ó, esse sistema está funcionando normal, né? Igual aquela outra foto que tinha anteriormente, né? E aí eu tenho uma ruptura, seja por uma tração mecânica, alguma coisa ali, né? Ou sei lá, alguém cortou errado, não conectou de forma correta, alguém, sei lá, foi feita a manutenção e o cabo não ficou tão certinho encaixado ali, né? E aí eu tenho essa ruptura nesse ponto aqui, ó, tá? Então, esse cara estava fazendo a função de eu tenho a fase sendo alimentada aqui e ele estava fazendo o retorno dela para cá, através do neutro, né? Então, ela está fazendo a função de neutro aqui. Só que a partir do momento que eu não tenho esse cara aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Vai acontecer essa conexão aqui, ó. Eu vou estar ligando o meu neutro, tá? Meu neutro direto na minha carcaça ali, o que vai dar muito ruim, né? Isso pode causar um problema seríssimo para as pessoas que estão inseridas nessa instalação elétrica, estiverem em contato com essa instalação elétrica, tá bem? Aí eu tenho o sistema TNCS, tá? Que aí é uma junção dos dois, tá, pessoal? Esse aí eu nem vou falar de vantagens e desvantagens dele, porque aí vai depender de quão C ele é e quão S ele é. Basicamente, vocês têm que analisar que a parte desse sistema que tiver do tipo C, ele vai ter as vantagens e desvantagens do que a gente apresentou no tipo C, e o S vai ter as vantagens que foram apresentadas no tipo S, tá bem? Mas basicamente esse sistema TNCS, ele significa que tem uma parte do meu sistema que vai estar ligada no tipo C e tem uma parte do sistema que vai estar do tipo S, tá? Normalmente existe a diferenciação entre o tipo TNCS e o tipo TNSC, tá?
que aí a gente vai entrar basicamente no que acontece primeiro, tá? O TNCS ele vai estar acontecendo, ele vai partir conjunto e depois ele vai separar, tá? O TNSC ele vai iniciar separado, em algum ponto, por alguma razão, a pessoa vai juntar aquilo ali, tá? Muitas vezes a gente até observa isso, o pessoal que faz a conexão, por exemplo, né, de um chuveiro elétrico, aí a gente vai lá e liga tanto o neutro do chuveiro e o terra do chuveiro no neutro, né? Aí acaba você fazendo o sistema C ali naquele ponto, tá? Então, beleza. O que é um problema, né? Se a gente observar ali, se por acaso houver ruptura ali e o meu sistema, meu neutro ficar na carcaça do meu equipamento, aí você só fazer as contas no que pode acontecer aí. Conta não, mas a introspecção, sei lá como é que fala esse negócio aí, tá? Então aqui um exemplo de um sistema TNSC, tá? Vou tentar me diminuir aqui um pouquinho, aí pronto, tá bom. Então aqui, ó, esse sistema ele tem esse ponto comum dos dois e ele faz essa separação aqui, ó, né? Ele estava em conjunto aqui, né? E aí ele vai partir onde eu tenho uma barra de neutro, né? E eu tenho uma barra de terra aqui, ó, tá vendo? Então ele vai fazer essas duas funções em separado aqui nesse sistema, tá? Então o neutro do medidor está vindo, ele entra nessa barra, esse neutro vai ser fornecido esse neutro aqui, né? Vai ser fornecido pela concessionária, tá? Esse cara aqui. Eu vou ter essa barra onde vai estar ligado tanto o neutro quanto o condutor de proteção principal. Que na proteção principal ele vai estar vindo para uma tomada, por exemplo, fazendo o aterramento dela, vai estar vindo para o aterramento da massa de um chuveiro, vai estar vindo para o aterramento da massa de um ar-condicionado, tá? Os condutores neutros aqui, eles vão estar indo fazer a sua função em cada um deles, tá? Então eu tenho de forma conjunta esses caras aqui, ó, né, nesse ponto. Daí eu entro no tipo sistema TT, tá? Que aí eu tenho, diferente daqueles que a gente apresentou anteriormente, eu vou ter as minhas massas com aterramento próprio, tá? Então eu vou ter esse sistema, um sistema próprio para esse cara, né? Eu meio que deixei duplicado, só que um com mais informação, tá? Então passei aqui. Então ele tem esse aterramento próprio que está sendo feito por essa barra de terra aqui, tá? Normalmente esse cara aqui, pessoal, ele é utilizado quando eu tenho cargas muito distantes da minha fonte, da minha alimentação. Aí por que eu faço isso? Porque se eu conectar ao sistema de aterramento principal, é o sistema de alimentação da minha entrada lá, dependendo de como for feito, eu vou ter uma resistência de aterramento muito grande por causa do condutor que eu estou conectando a ele, entendeu? Então aí eu posso ter problemas de não escoamento de eletricidade para o meu terra. Tá? Então aí eu opto por um sistema como esse, tá? O ideal é que a gente não faça esse tipo de sistema, tá? Por quê? Porque aí a gente entra em uma das desvantagens dele aqui, ó, que é o seguinte: as correntes de curto-circuito envolvendo as carcaças do equipamento elétrico passam pela terra do solo, tá? Então, aqui eu acho que dá para perceber, se eu tenho um defeito na minha carcaça aqui do equipamento, tá? Essa carcaça do equipamento ele vai escoar para a terra, tá? E essa energia, essa corrente que está vindo para o terra aqui, ó, ela vai circular de volta através da terra, que ele vai fazer esse caminho aqui, vai chegar nesse aterramento fazendo este caminho aqui, ó, do curto. Lembra como era nos outros sistemas? Ele não passava pelo terra, ele passava pelo condutor, né? Aí vocês devem imaginar qual é o problema de eu ter uma corrente de curto-circuito circulando pelo solo, né?
Acredito que vocês devem imaginar uma pessoa ali em cima e tal, então não é muito legal, tá? Então, aqui é uma complementação, né? A corrente curto-circuito envolvendo as carcaças dependem da qualidade dos aterramentos envolvidos. Por quê? Porque eu vou ter a soma desses dois aterramentos, pessoal. Então, minha corrente de curto-circuito ela vai ser igual a tensão divididos pela resistência desses dois aterramentos ali. Então, ele vai depender dessa qualidade, da qualidade desses aterramentos. Se a resistência for muito alta, pode ser que eu tenha um problema e eu nem perceba esse problema, tá? Porque a corrente de curto-circuito vai ser baixa. Assim, o desempenho da proteção do sistema depende da soma dos aterramentos, tá? Então, isso que eu falei, a perda do aterramento torna o sistema elétrico isolado, com total inoperância do sistema de proteção. Então, se eu perco esse cara aqui, ó, por exemplo, né? Ou perco esse outro cara aqui, essa conexão, eu não vou ter sistema de aterramento, então eu não vou ter sistema de proteção. Se eu não tenho sistema de proteção, os meus equipamentos e as pessoas dentro da instalação estão correndo perigo, tá? Então esse é o sistema TT. O último sistema que nós vamos estar trabalhando aqui é o sistema IT, que aí ele vai ser o primeiro que a gente tem, o primeiro e único que tem esse sistema com tipo I, certo? O sistema tipo I, ele tem duas possibilidades. Ou a fonte ela não está aterrada, ela vai estar simplesmente isolada, né? Ela existe lá, mas não existe um aterramento ligado a ela, tá? E eu tenho ele sendo aterrado através de uma impedância de um valor altíssimo, né? Um valor alto, ou um altíssimo acho que é exagero, mas um valor considerável, né? Se a gente trabalha um valor considerável de uma carga elétrica, por exemplo, tá? Dificultando que esse terra seja utilizado como um caminho para uma possível corrente de curto circular ali, tá bem? Então, quais são as vantagens desse cara, né? Esse cara mantém a operação do sistema quando submetido ao primeiro defeito, né? Esse cara, ele, por causa do sistema de conexão dele, por causa da impedância de aterramento da entrada dele, se eu tenho um primeiro problema em uma pequena área, né? O sistema ele vai descarregar em uma terra ali, né, um aterramento próprio do equipamento e não vai ter muitos problemas, tá? Agora, se eu tiver um segundo problema, aí sim eu vou ter uma corrente circulando, né, pelo terra, né, entre duas cargas ali, e ele vai desarmar o sistema, porque ele não vai ter a possibilidade de, através de um curto na carcaça, um defeito na carcaça do equipamento, de essa corrente circular pela impedância, por isso que a impedância é alta, tá? E essa impedância ela faz com que eu limite a corrente de curto-circuito do primeiro defeito a valores aceitáveis no sistema aterrado com alta impedância, tá? Então eu consigo limitar a minha corrente de curto-circuito de forma que o meu sistema não vai correr risco, né, de queima de equipamentos, etc., até mesmo para proteção do operador ali, tá? E que ele consiga trabalhar normalmente. Claro, pessoal, ocorreu o primeiro circuito, ou o primeiro defeito, eu não vou deixar isso rolando, tá? Aí vai entrar numa das desvantagens do sistema IT, que a gente já vai falar, então não vou falar disso agora, tá? Terceira vantagem, reduz acentuadamente as harmônicas na operação do sistema elétrico. Por quê? Por causa dessa absorção através da impedância de entrada, tá? E a proteção à segurança humana do choque elétrico, que eu acabei de falar, porque eu reduzo a corrente de curto-circuito ali, né, a níveis aceitáveis para um equipamento, então normalmente esse nível aceitável vai ser também menos prejudicial ao ser humano, tá? Desvantagens. Ele é mais eficiente em sistemas de pequeno porte, tá, pessoal? Por quê? Porque quando acontece o primeiro defeito, eu preciso encontrar esse defeito, tá? Eu não posso deixar esse defeito acontecendo, porque no caso de um segundo defeito, tá? Aí eu vou comprometer todo o meu sistema, tá? Eu vou comprometer os meus equipamentos, eu posso comprometer a segurança prometida, né, como uma vantagem no meu sistema, né?
Então, esse cara é complicado, porque ele é um sistema caro, por causa da impedância de entrada, também por causa de que eu tenho que criar um sistema que vai sinalizar para mim que ocorreu um defeito. E além de ocorrer esse defeito, ele vai ter que me dizer onde que ocorreu esse defeito. Tá? Então tem essa questão aí que é bem importante de ser levada em consideração na hora de utilizar o sistema IT. Ele tem suas vantagens, mas ele tem que ser muito bem controlado e ser num espaço reduzido, tá bem? Aí eu coloquei aqui algumas aplicações que normalmente eles são utilizados, né? Em salas de cirurgias, aí você faz um sistema específico para aquela sala de cirurgia com o sistema IT, né? Você deixa ele meio isolado, que aí eu consigo evitar problemas de interferência externa, né? Hoje em dia a gente tem muitos equipamentos importantes que são decisivos dentro de uma sala de cirurgia, então eu tenho que blindar aquele sistema, né? Mesma coisa para minas, né? É um sistema isolado e pequeno. Em navios também é muito utilizado, trens similares ou até mesmo em geradores síncronos utilizados em instalações elétricas, tá? Até mesmo para correção de fator de potência, tá bem? Então esses aí, pessoal, seriam os 5 tipos que nós temos de sistemas de aterramento. TNC, TNS, TNCS, TT e IT, tá bom? São esses 5 tipos que nós vamos ter, tá bem? E aí, como atividade para hoje, pessoal, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês busquem na casa de vocês indícios de qual tipo de sistema de aterramento que vocês têm na casa de vocês, certo? Claro, pessoal, não façam isso comprometendo a qualidade da instalação elétrica de vocês, ou colocando vocês ou qualquer outra pessoa em risco, tá? Eu digo procurar indícios se você tiver um projeto, se você tiver acesso a uma das tomadas da casa de vocês. De repente você vai encontrar lá um cabo PN, você já sabe que tem uma relação com aquilo, ou às vezes em alguma máquina você percebe que tem um aterramento próprio para aquela máquina. Então faça uma descrição ali do que poderia ser o sistema de aterramento da casa de vocês aí, tá? Caso não seja possível descobrir, tá, pessoal, explicar o porquê. Eu não quero morrer, porque eu tenho medo, coisa desse tipo, tá? Mas, por favor, né, pessoal, não se coloquem em risco para fazer esse tipo de atividade, tá? Uma atividade bem tranquila, só para a gente tentar exercitar essa questão de observar e verificar uma questão dentro de uma instalação elétrica, tá bem? Então, espero que todos aí estejam bem. E desejo aí uma ótima atividade para vocês, com segurança e tudo mais, e uma boa semana também, beleza? Um grande abraço. E esses aqui são as referências, né? De hoje eu usei mais o livro do Kinderman como referência aí, né? Em comparação a uma média, tá bem? Grande abraço e até breve.